Se agora que está formando o caráter do teu filho, não meu, do teu filho. E nós percebemos muitas coisas que às vezes falamos para vocês, até na porta da sala de aula, que não é o normal, que professor tem que marcar uma hora. Você tem que marcar uma hora com o professor. Porque o professor está ali com 30, 35 alunos esperando e o pai na porta não se toca e não sai. Fica conversando, atrapalhando a aula do professor. Para isso, existe uma dinâmica. A agenda, um caderno de anotações. Preciso conversar com você, professor, ou professora, ou que seja, ou a gestão. Preciso conversar, mas anote e marque um horário, porque como você não tem tempo às vezes, quando o professor está em sala, ele não pode largar tudo e ir atender você e deixar as crianças ali, lá vão ter. E o pai não sai da porta. Se quer, há uma oportunidade, dá uma brecha, que o professor tem a brecha da oratividade, que a gente chama, ali podemos atender, tá? Porque não é assim quando você quer que as coisas acontecem, não. Aí é fácil xingar um professor. Presta atenção. Essa criança, geralmente, voltando para a criança agora, desculpa, às vezes eu sou assim meio explosiva, porque a gente sente as situações e às vezes a gente não pode, na maioria das vezes, né? Às vezes, na maioria das vezes, não conseguimos chegar ao ponto de poder ajudar em casa essa criança. Ali, muitas vezes, porque nem todos os professores, nem todos os profissionais da educação têm esse feeling. O que eu digo que é feeling, gente? É você perceber que não é normal uma criança desses jeitos que eu falei, que se comporte daquelas maneiras que eu falei. Não é normal. Então você tem que especular, você tem que tentar descobrir. Quantas vezes, eu digo aqui, Ana Cláudia, como em sala de aula, eu perguntava para o aluno o que aconteceu, criatura amada, abençoada, o que aconteceu que tu não está fazendo as atividades? O que aconteceu que você não está fazendo, não está se saindo bem numa prova? Ou você não está se saindo bem socialmente? É porque tem alguma coisa por trás e a gente tenta descobrir. Como? Conversando. Assim os pais também têm que fazer. Conversar com a criança. Rodear até chegar no ponto que a criança fala sem uma pressão psicológica. Porque criança não vai entender a pressão psicológica que tu quer saber das coisas. Não vai entender, tá? Então, por favor, escutem e vejam os sinais. Professor e pais, tá? Essa criança provavelmente presenciou alguma coisa muito triste. Como eu digo, a criança começa a falar, depois tu fala, que é? Isso existe, gente. Muito, muito. Não dão a oportunidade da criança expressar ou falar o que sente. Outra coisa. Ai, meu Deus, é tanta coisa que eu preciso falar aqui. É tanta coisa que me vem na cabeça, mas é assunto para no próximo vídeo. Vocês não terem um cuidado especial, vocês, eu digo entre aspas, nem todo mundo, não serve para todo mundo que eu estou falando. É para as pessoas que o sapato serviu. Não me entendam mal, tá bom? Por favor. Não vem me dizer aqui embaixo, porque tu é grossa, tu é ignorante. Não, posso até ser grossa. Mas é porque, às vezes, é só assim que as pessoas entendem. Então, se é chamado ou se percebe alguma coisa, tanto os pais têm que se conversar com a gestão ou o professor, ou vice-versa, para poder ajudar aquela criança, tá? Porque pode ter sido um trauma, a morte de alguém, a morte de um animal de estimação, também interfere. Uma separação, que eu já falei, tá? Negligência. O que é negligência, Ana? Negligência é você fazer o que você deveria fazer com o papel de pai. Principalmente em casa, agora estou falando. O seu papel de pai e mãe não é só botar filho no mundo, criatura. Não é só botar filho no mundo. Você tem que dar uma assistência. Então, por isso, pensa antes de botar filho no mundo. Como é que vai ser a sua atitude com seu filho? Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Por quê? Porque você vai ter que dar preferência para o seu filho, tá? Seu filho em primeiro lugar. Nunca existe ex-filho. Bota isso na tua cabeça. Não existe ex-filho. Ex-marido, ex-sogra. Já começa por aí o negócio, tá? Mesmo que chegue outra pessoa no ambiente da sua casa, onde houve uma separação, tudo bem. Desde que a pessoa seja compreensiva. Talvez você tenha filhos e ele também. Então tem que ter uma harmonia, não discórdia.
Não chega e fala, ah, porque o teu filho é assim na frente da criança. Ah, porque o teu filho age desse jeito, eu não gosto. Ele que vai lá ficar com a mãe, ou com o pai dele, ou com a avó, tio, tia. Não quero ele aqui. Gente, é uma criança que está em jogo. Vocês falam isso, vocês acham que as crianças não absorvem? São umas esponjas. Principalmente até os 7 anos. Eles são uma esponja. Eles estão brincando ali, ó. Mas estão com o ouvido aqui. Tudo que você está falando, eles estão entendendo. Tá? É um abuso psicológico com uma criança tratar dessa maneira que eu falei. De criança, eu entendo. Especializações, eu tenho 6. Tá? Não quero ficar dizendo o que eu tenho para me achar. Não estou me achando, mas é para dizer que eu tenho ciência do que eu estou lhe falando. Tá? Eu vi muito, estudei muito e sei isso. Gosto de estar esclarecendo certas coisas que em sala de aula, presta atenção, em sala de aula eu não posso falar. Ou na escola eu não posso falar, porque tem regras. Porque aí um pai, presta atenção, quando a gente chama a atenção de um pai, o pai não gosta. Nem todos, eu estou falando alguns. Não gostam do que a gente fala. Aí o que vai? Aí eu vou na Secretaria de Educação. Vou fazer uma denúncia anônima. Oh, criatura, o que tu faz para os outros vai voltar para ti? Tu não sabes? Pois deveria saber. Porque aquilo que tu planta, tu vai escolher. Tá? E se a gente está chamando que a gente quer melhorar a sua situação, do seu filho, do aluno na sala, acolhe. Escuta, pelo menos. Não tem uma opinião formada só. Às vezes chegam lá com 2 pedras na mão, com opinião formada, que a culpa é do professor, que a culpa é dos alunos, que a culpa é do bullying. Há bullying também, claro que tem. Quantas crianças sofrem bullying? E às vezes nós aqui, na gestão, na direção, não estamos sabendo, nem o professor, porque acontece fora. Ou na rua, ou na hora do recreio, e a criança não fala. Isso também entristece a criança e deixa ela numa depressão. Porque ela não sabe se defender, porque às vezes ela nem consegue conversar em casa. Porque vocês não dão a oportunidade. Pais, por favor, quando os filhos chegam em casa, perguntem quando vocês tiverem oportunidade, porque eu sei que vocês trabalham de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Eu sei. Eu trabalhei 60 horas. Muitas vezes meu marido ficava com os filhos, senão minha mãe. E outra parte eles estavam na escola. Mas você tem que estar com a antena ligada para as crianças, para as tuas crianças. O que eles estão te respondendo? O que eles estão agindo? Eles estão mudando de comportamento? Tá? O bullying é uma coisa muito séria, tá? E que vocês têm que prestar atenção e têm que reclamar. Vai na escola, conversa, para nós da gestão, ou nós, professores, conseguimos conversar com aquela outra parte. E eu vou falar na próxima vez para não ficar tão grande esse tema. Me aguarde. Mas se gostou, compartilha, deixa um joinha, deixa outra opinião. E o que vocês querem que eu fale na próxima vez? Às vezes eu falo rápido e enrolo a língua. Os alunos também acontece isso, tá? As crianças também, muitas vezes acontece isso. Eu vou dizer o porquê também, o atraso da fala. Tá bom? Joinha, um abraço, ficam com Deus, tá?